Uningá, que o futuro é aqui. Agora é a gestão de longo prazo, unidade 3. A gente vai discutir principalmente a ideia do orçamento de capital nesse primeiro momento. Bom, estamos nessa parte aqui que vai discutir o quanto a empresa precisa fazer de investimento e depois se ele vai ser viável ou não. Então a ideia básica é essa, investir, mas com uma certeza um pouco maior ou com um risco um pouco mais baixo, você não perder dinheiro com o processo que seja inviável. Então a gente vai discutir aqui, ó, decisões de investimento e como é que eu monto o chamado orçamento de capital, que é o próximo assunto. Bom, primeira questão é a seguinte, quando você pensa em investimento, tem que pensar o seguinte, investimento precisa estar alinhado ao negócio, ou o que a empresa pensa em termos de estratégia. Eu não posso dissociar isso. Vamos pensar num exemplo bem básico para vocês conseguirem entender essa parte aqui. Eu tenho um negócio que quer expandir o mercado, quero produzir 30% a mais do que eu produzo hoje e vender mais. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter ou que o meu cliente atual compre mais, ou que eu atraia novos clientes. Então tem que ter uma estratégia para isso. Se eu só comprar uma máquina nova, investir lá 100 mil, 200 mil reais e não trabalhar para que eu consiga vender mais, eu vou investir numa máquina nova, vou pagar por longos prazos de tempo, 20 anos, vou comprometer o meu caixa e como não tenho um trabalho estratégico para vender mais, eu não vou conseguir vender mais. E o plano de ter uma máquina viável pode se frustrar porque eu não vou ter o rendimento dessa máquina porque eu não trabalhei com isso. Então essa é a ideia básica. Primeira pergunta é a seguinte, o que você quer com esse investimento? É uma máquina nova? Você quer produzir mais ou produzir melhor? Quero comprar uma outra empresa, quero comprar um concorrente. O que você quer comprando um concorrente? Você quer aumentar o mercado rápido, mas sabendo que você vai gastar mais por isso? E vai ter um risco um pouco maior de marca, de trabalhar com marcas que podem não ser tão próximas. Quais são as principais variáveis de mercado? Então, investir numa máquina nova hoje, eu tenho uma demanda futura, expressiva no mercado? O mercado está comprando mais? Ou é um mercado mais recessivo? As variáveis conspiram em favor da empresa ou não? Eu tenho um mercado com juros muito altos, desemprego mais alto, que não vou comprar muita coisa. Então, eu vou avaliar o investimento com base em variáveis, não só internas, mas também externas ao meu negócio, que eu controlo e não controlo. Depois, vi que o negócio é viável, que eu vou ter uma demanda boa, consigo ganhar mercado, mas o dinheiro vai vir de onde? Vai vir de qual fonte de financiamento? Vai vir de um banco? Se vir de banco, qual banco será? Se vir de banco, banco X, qual o prazo que eu vou pagar esse dinheiro? E qual que é o custo disso? Se for capital próprio, como é que ele vai vir? Vai ser mais capital social? Ou eu vou, com o tempo, investir ou reinvestir mais lucro? Guardo mais lucro, faço uma reserva, depois que eu tenho uma reserva um pouco maior, eu invisto? Então, eu tenho que escolher essas questões, são para o investimento cruciais. Por que investir? Onde investir? Quanto investir? Quando? E o dinheiro vem de onde? Feito isso, eu vou pensar em como é que eu vou avaliar essas questões todas, a ideia de viabilidade. O que é investimento viável? Em termos financeiros, é uma ideia bem simples. O rendimento precisa ser maior que o gasto. Não importa o quanto maior. Se eu investir 100 reais e ganhei 100 reais e 1 centavo, esse investimento em termos de viabilidade é viável. Agora, eu posso não investir porque eu ganho muito pouco. Aí é outra história. Mas, então, são duas decisões. É viável ou não? E sendo viável, se você vai investir ou não. Se o ganho compensa o risco ou não. Se for muito pouco, não compensa o risco. O que vocês verão aqui ao longo dessa unidade? VPL, que é o valor presente líquido, que é a comparação de ganho com dinheiro em unidade monetária. Então, se eu investir 1 milhão de reais e eu ganhei ao longo do tempo 1 milhão e 200, eu tenho um VPL de 200. Então, o meu dinheiro, ganho, valor futuro, trago para valor presente, somo, desconto que você investir. Deu positivo, o investimento é sim viável. Vou trabalhar com o VPL anualizado, que compara
projetos de investimento com tempos diferentes, como se fosse uma média dos investimentos. Índice benefício versus custo. Eu vou dividir para ter uma proporção, o ganho com o investimento, ver o quanto você ganha mais que você investe em termos proporcionais, não em termos financeiros, mas proporção, que é uma medida para você comparar com outros investimentos um pouco mais fácil de você entender. E o ROIA, que é o quanto o seu dinheiro aplicado rendeu. Numa outra linha, eu tenho a taxa interna de retorno, que é o quanto o seu investimento rendeu em termos percentuais. Então, que é a TIR. Então, a TIR deu lá 12%. O meu custo foi 10%. Então, ganho mais que o custo é viável. Esses 2 pontos percentuais compensam o risco? Se você achar que sim, faça o investimento. Se você achar que não, não faça o investimento. E no fim, o ponto de Fisher, que é o ponto onde 2 projetos têm o mesmo VPL, caso eles sejam ou tenham avaliações diferentes. Então, o VPL diz que o A é melhor e a TIR diz que o B, então eu tenho um ponto que os dois são iguais, para você tentar decidir com base nele qual que você vai investir se o dinheiro for racionalizado. Bom, o que é o orçamento de capital então? Então, primeiro, o orçamento é uma ferramenta que tem como processo previsão de futuro, ok? Então eu vou avaliar se esse investimento é viável ou não nesse processo de orçamento de capital. Como é que eu chego nele? Vou discutir a seguinte questão. Primeiro, ponto 1. O orçamento me diz as etapas básicas do processo, que eu vou elaborar uma proposta de investimento, eu vou fazer uma revisão da proposta, ou de várias propostas para você avaliar melhor, e vou decidir a melhor. Tenho lá, vou comprar uma máquina, posso comprar 5 máquinas diferentes. Qual eu vou comprar? Modelo A, B, C, D ou E? Vou comprar o E, porque eu achei que é mais vantagem. Você vai implantar a sua decisão final. Então, tenho uma ideia, avalio as possíveis alternativas de investimento, avalio cada uma delas, vejo qual que é melhor para mim, para o negócio, você vai depois escolher e depois implantar esse investimento, correndo todos os riscos que você vai ter como qualquer tipo de investimento. Aqui um exemplo do processo prático. Pense uma coisa comigo. Ó. Como é que você vai saber, uma ideia bem simples, se o negócio é viável ou não? Eu comparo dinheiro que eu vou investir com o dinheiro que eu vou ganhar. O que você espera? Que o dinheiro que você ganhar seja maior do que você vai investir. Ideia básica. Mas como é que eu chego nessa comparação? Tem que ser primeiro o quanto eu vou investir e o quanto eu vou ganhar. Aqui é o cálculo de você saber qual vai ser seu investimento inicial. Então, essa máquina nova, essa compra nova vai custar para a empresa X mil reais. Então, eu tenho aqui 3 passos importantes. Passo 1. Isso aqui eu coloquei o exemplo para a máquina nova, tá? Vou comprar a máquina nova, então a máquina nova vai custar 100 mil reais. A empresa vai gastar para instalar a máquina nova mais 10 mil, então eu vou gastar nessa primeira etapa 110 mil reais, ok? Máquina nova vou colocar como um custo de instalação, valor mais instalação. Daqui eu estou supondo que eu vou vender a máquina que eu já tenho. Então eu tenho uma fábrica que está no mercado já maduro, que não vai produzir mais, eu quero produzir melhor. Sendo um pouco mais eficiente com isso. Então, eu tenho a minha máquina atual, que eu vou vender essa máquina velha para comprar uma máquina nova. Então, eu vou pegar o que eu vou vender da máquina velha, eu vou abater na máquina nova, ok? Eu vou pagar menos em dinheiro vivo, porque eu tenho uma parte que eu vou dar na máquina que eu já tenho. E depois, qualquer variação do meu capital circulante líquido. Pense um exemplo comigo aqui, ó. Se eu vou comprar uma máquina que produz mais, se eu quero produzir e vender mais peças, então eu tenho que comprar mais estoque, tenho que vender mais a prazo, tenho que ter mais caixa. Então, a empresa precisa também investir mais em ativo circulante. Esse investimento que eu tenho que fazer, que decorre dessa máquina que eu quero comprar, quem que vai ter que pagar isso? É o investimento. Então, na minha conta de viabilidade, tudo que eu gastar em decorrência desse investimento, quem paga é o próprio, tá? Esse é o passo número 1 do meu orçamento de capital, que é discutir o quanto eu vou investir para comprar uma máquina nova ou para qualquer outro tipo de investimento. Máquina, empresa nova, um produto novo, enfim, qualquer tipo de investimento. Qual que é o passo 2?
Aqui é o tratamento tributário que você vai ter se você resolver vender a máquina antiga. A ideia aqui é bem simples. A máquina que você compra, em termos contábeis, vai depreciar ao longo do tempo. E pela regra contábil, cada máquina que você compra, ou imóvel, ou bem imóvel, tem um tempo definido para isso. 1 ano, 5 anos, 10 e assim por diante. Então, o bem que você compra, ele tem um valor contábil, que com o tempo vai diminuindo. Ok? Que eu comparo o valor contábil da máquina com o valor que eu vou vender. Então, se a máquina hoje, no balanço da empresa, vale 5 e eu vendo no mercado por 10, eu tenho lucro. Então, eu tenho lucro, pago imposto sobre o lucro, desconto isso e tenho o valor que você vai vender da máquina que você já tem. Tá ok? E eu chego nessa ideia final do processo inicial, que é trabalhar com quanto eu vou ganhar de dinheiro com o investimento, que você calcular as entradas de caixa. Então, quanto essa máquina nova vai gerar para a empresa de ganho, só dela. Então, não é um ganho da empresa inteira, mas é um ganho só da máquina que eu vou comprar, que é chamada, ou são chamadas entradas de caixa. Qual é a ideia básica aqui? Eu começo com, para cada máquina que eu compro, a discussão das minhas receitas e despesas. Então, a máquina vai ter de receita da venda do que ele produziu, X reais. Mas eu vou gastar com essa máquina em termos de energia elétrica, mão de obra, outro valor. Tu vai fazer receita menos o que você gastar, vai ter uma sobra ali. Aí você vai descontar a depreciação da máquina. A máquina que você vai comprar deprecia. Se não for máquina, não tem depreciação, mas se for, tem depreciação. Apura o lucro depois da depreciação, calcula quanto vai gastar de imposto de renda e depois tem o lucro final, que é o quanto a máquina traz, livre de imposto de renda que vai trazer para a empresa. Então, entradas de caixa da máquina. E eu tenho aqui um exemplo de número. Então, uma máquina que vai ter lá 6 anos de previsão, máquina nova, eu tenho a máquina velha que vou vender, eu comparo o ganho da máquina nova com a máquina velha, para chegar neste ponto aqui, ó. A máquina nova traz de ganho para a empresa em 6 anos um valor 2, 3, 4, 5 e 6. O que eu vou comparar aqui? Eu vou comparar o quanto a máquina nova traz de ganho a mais do que a máquina velha, porque a máquina velha eu já tenho. Então eu tenho aqui, ó, primeiro ano, 164 da máquina nova, eu já tinha na máquina velha 137 alguma coisa. Eu ganho a mais. Quanto a mais? Eu ganho a mais 26 mil. Então, qual é o ganho desse processo aqui? É o ganho incremental. O quanto a máquina nova traz de ganho a mais do que a máquina velha. E aqui acaba o processo básico, que você tem lá, primeiro aspecto, o quanto a empresa vai investir nessa máquina, quanto ela vai ganhar ao longo dos 5, 10 ou 20 anos. E em termos de desenho, eu tenho um esquema que é o seguinte, ó. Aqui o incremental novamente com os resultados, aqui o que manda para mim é isso aqui, e o esquema básico é isso aqui. Então eu tenho flecha para baixo significa que você vai investir, então se essa máquina for comprada, eu vou desembolsar no ano 0 221 mil reais e alguma coisa, e vou ganhar ao longo dos próximos 5 anos, cada ano um valor. E no último vou vender a máquina que eu vou comprar, que não vai prestar mais para o meu negócio. Então qual a pergunta básica agora? Esse investimento que eu pretendo fazer, não fiz ainda, ele é viável? É uma pergunta bem simples para responder. Sim ou não? Qual é o processo agora? Eu tenho que comparar todo esse ganho que eu teria ao longo dos 5 anos com o que eu vou investir. O que eu espero? Que o ganho seja maior que você vai investir. Se for, ele é viável. Qual é o próximo passo nesse caso? É você avaliar se esse ganho potencial tem muito risco. Lembre, ó, são 5 anos de previsão. Quanto maior a previsão, maior é o risco. Pense que você pode ter um problema aqui, ó. Entrou um concorrente novo no mercado. O que você faz saiu de moda, ninguém mais quer. Ou ficou muito caro, ou ficou obsoleto. Então, às vezes, a previsão que você fez pode ser frustrada. Isso é o risco. Você vai avaliar se o ganho potencial do negócio, não aconteceu ainda, compensa o risco ou não. Tudo aqui é previsão. Tudo aqui é previsão. Previsão envolve riscos, variáveis que você controla,
que você não controla, que você desconhece ou que você conhece. Então, aqui são 2 passos finais. Passo 1, é viável ou não? Passo 2, sendo viável, você vai investir ou não. E se não for viável, abandona o projeto e segue. Por que eu preciso escolher sempre projetos viáveis? Projeto viável gera lucro. Lucro ao longo do tempo, de modo perene e sustentável, gera valor para o acionista. Então, qual que é a minha ideia neste caso em termos práticos? A empresa precisa garantir que toda avaliação que ela faz seja viável, o cálculo correto, para garantir que o cálculo está correto, e sendo viável, eu meço os riscos para então decidir implantar. E sendo viável na prática, isso aqui se concretizando na realidade, eu garanto que o negócio vai sim gerar para o acionista algum tipo de valor. Tá? Qual o próximo passo agora, que seria o outro módulo? Discutir como que eu vou calcular a viabilidade. Aí vai entrar valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback descontado e algumas outras ferramentas para isso. Entenda essa primeira parte como parte mais importante da parte básica, que é o processo básico, para entender o que vem pela frente. Leiam o material, leiam os vídeos, discutam com o seu tutor e bons estudos.